Olá, hoje nós vamos falar sobre o rebaixamento do lençol freático. O grupo sou eu, Ana Clara Souza Ribeira e o Jorge Brock Júnior. Antes de darmos início ao vídeo, eu vou explicar o que é rebaixamento do lençol freático. Consiste no rebaixamento do nível da água que, porventura, venha interferir no processo de execução de uma obra, permitindo que os trabalhos sejam executados com melhores condições e segurança. No próximo slide, eu vou citar o que é um lençol freático. Bom, lençol freático é a camada superior das águas subterrâneas, que se encontra geralmente em pequenas profundidades e é abastecido pelas águas das chuvas, de onde se extrai boa parte da água para o consumo e produção humanos. Importante esclarecer que os lençóis freáticos, embora possuem aflora acúmulo de água em algumas regiões, não são rios que possuem embaixo da terra. A água subterrânea faz parte do ciclo hidrológico, formando-se da seguinte maneira: a partir da água da chuva ou do derretimento das neves e geleiras, a água infiltra-se entre os espaços vazios do terreno, denominado de poros existentes entre os grãos que formam os solos e as rochas sedimentares. Mais próximo da superfície, os poros são preenchidos parcialmente por água e ar, em uma porção do terreno conhecida como zona de aeração. Na zona de aeração, uma parte da água é absorvida pelas raízes das plantas e outra parte volta à superfície por evaporação. A água que não foi absorvida nem evaporada continua descendo para camadas mais profundas por ação da gravidade, até o momento em que todos os poros são preenchidos, acumulando a água nas chamadas zonas saturadas. O lençol freático, portanto, é a zona que limita a zona saturada do subsolo, onde os poros dos solos ou da rocha estão totalmente preenchidos por água, possibilitando a formação de aquíferos e rios subterrâneos. Ao encontrar uma camada de rochas tão densas que não permite a infiltração da água, sua profundidade em relação à superfície do solo depende de alguns fatores, tais como a composição do solo, a porosidade das rochas subterrâneas, a geomorfologia do terreno, a vegetação, as zonas climáticas e as estações de ano e seus respectivos regimes pluviométricos. Nas épocas de mais chuvas, principalmente em regiões tropicais, os lençóis freáticos tendem a ficar mais volumosos, podendo até aflorar na superfície e formar os rios intermitentes e aumentar as vazões dos rios perenes. Nos fundos de vale e em regiões de baixa altitude, os lençóis tendem a ser mais próximos da superfície. Normalmente, os lençóis freáticos são constituídos por águas bastante limpas, visto que elas são filtradas à medida que aderem os poros e as fissuras do solo. Entretanto, por conta da pouca profundidade, especialmente em águas com solos mais arenosos, com pouca cobertura vegetal ou chuvas muito intensas, são muito suscetíveis a contaminações causadas por efluentes industriais, descarte inadequado de resíduos sólidos e esgoto sanitário, agrotóxico, entre outros. Os desmatamentos e consequente erosão do solo também são responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade dos cursos da água subterrâneos. Bom, falando sobre os drenos profundos. Os drenos profundos devem expelir toda a água que chega ao pavimento, interceptando ou até mesmo rebaixando o lençol freático. A utilização dos drenos facilita a construção sobre o lençol, pois impede a percolação da água, aumentando a estabilidade dos taludes, reduz ou elimina a necessidade de usar ar comprimido em determinadas obras e melhoram as condições de escavação e reaterro. Classificação dos drenos. Os drenos podem ser classificados segundo o preenchimento da vala, que podem ser cego, que são
drenos que não possuem tubos e drenos tubulares, que são com tubos, de acordo com a granulometria dos materiais. Podem ser contínuos, onde a vala é composta por apenas um material de enchimento, e descontínuo, composto por material drenante e filtrante. São indicados para cortes em solos onde é próximo ao grade da estrada e nos cortes em rocha, com fraturas por onde a água possa percolar. Além da permeabilidade da camada superior, podendo ser selado, ou seja, impermeável ou aberto, que recebe águas da superfície. Os drenos podem ser classificados pelos locais de instalação, pelos materiais que preenchem a vala e se são abertos ou fechados, conforme indicado na figura. Na figura 1 do Manual de Campanha de Estradas, feito em 2001, há a característica dos drenos profundos com a utilização dos tubos, contendo também informações e dimensões para a execução dos drenos. Na figura 1, é exemplificada as características dos drenos profundos com tubos. Há os drenos contínuos e descontínuos, selados e abertos, onde é colocado material filtrante e drenante, além das dimensões que auxiliam a execução do dreno. Já na figura 2, também do Manual de Campanha de Estradas de 2001, há a característica dos drenos profundos, porém sem a utilização dos tubos. Na figura 2, também há exemplo dos drenos profundos sem tubos, contínuos e os descontínuos, selados e abertos, materiais filtrantes e drenantes e as dimensões para a execução. Os drenos profundos são instalados geralmente nas proximidades dos acostamentos. São indicados nos cortes e instalados a 1,5 m do pé dos taludes, com o intuito de evitar a instabilidade, conforme a figura. Nos aterros onde possa surgir água livre, onde houver camadas permeáveis sobrepostas às camadas impermeáveis, e em terrenos planos que apresentam lençóis freáticos próximo do subleito. A figura mostra a melhor posição em que os drenos profundos devem ser instalados, evitando assim futuros problemas de instabilidade do talude. De acordo com a DNIT de 2006, as valas devem possuir no fundo uma largura mínima de 50 cm e de boca a largura do fundo mais 10 cm. Sua altura depende da profundidade do lençol freático, que pode chegar a 1,5 m ou no máximo 2. Os tubos podem ser de concreto, de cerâmica, de fibrocimento, de plástico rígido ou flexível, corrugado, e metálico, segundo o DNI de 2006. Os diâmetros variam de 10 até 25 cm, e quando plásticos, de 5 a 20 cm. Os de concreto podem conter furos com diâmetros de 6 a 10 cm, e os de plásticos flexíveis, corrugados, utilizam ranhuras de 0,6 mm a 10 mm. Falando sobre outro método, a gente tem o colchão drenante, que é um tipo de dreno que possui função semelhante a um dreno espinha de peixe. É adotado para drenar águas situadas a pequenas profundidades e, quando o volume for muito grande, não sendo possível a utilização do dreno espinha de peixe, esse tipo de drenagem é situado a pequena profundidade do leito do terreno e constitui-se de uma ou mais camadas de materiais permeáveis, colocados em todas as larguras da área a ser drenada, conforme a figura obtida no slide. O colchão drenante é constituído por uma ou mais camadas de agregados, que conduzem a água infiltrada no solo até seu deságue seguro. Segundo o DNI de 2006, a remoção das águas coletadas pelos colchões drenantes deverá ser feita por drenos longitudinais. Na figura no slide, é detalhado os componentes do colchão drenante e como deve funcionar. De acordo com a figura, a inclinação do colchão deve ser de 1%.
contendo também camadas de material filtrante e drenante, além dos drenos longitudinais. Novamente, segundo o DNI de 2006, esse dreno é indicado para os cortes em rocha, cortes onde o lençol freático estiver próximo do grade de terraplanagem, na base de aterros, com água livre próximo ao terreno natural e onde houver aterros sobre solos impermeáveis. Falando sobre os valetões laterais, esse tipo de dreno possui a finalidade conjunta de substituir os métodos de drenagem subterrânea e superficial, sendo mais recomendado em trechos planos, pois trabalharão como sarjeta e dreno profundo simultaneamente, tornando-se um dos recursos mais econômicos de drenagem de água. Segundo o DNI de 2006, os valetões laterais são valas abertas, a partir da borda do acostamento, constituindo de um lado pelo acostamento e o outro lado pelo talude do corte. Processo este conhecido também como falso aterro. Na figura, há a construção de um valetão lateral entre o acostamento e o talude, conforme instruções do DNI. Apesar da economia obtida com esse sistema, é importante ressaltar que a estrada ficará sem acostamento confiável, devido à rampa necessária. Uma solução para combater esse problema é o alargamento da pista, pois os valetões irão funcionar independentemente da plataforma da rodovia. Esse sistema de drenagem é interessante porque funciona como sarjeta e dreno profundo. O que deve se levar em consideração com relação ao acostamento. É necessário minimizar ao máximo o problema, buscando soluções e tentar manter a rodovia de uma forma segura. Segundo o DNI de 2006, os valetões devem possuir revestimento vegetal em toda a sua superfície, conforme a figura. É indicado para o lado interno de trechos em curva, com profundidade entre 1,5 m e 2 metros, e a inclinação do talude de 3/2. Os valetões normalmente são empregados em conjunto com outros tipos de dreno, como, por exemplo, os drenos tipo espinha de peixe, dreno profundo e até mesmo o colchão drenante, conforme a figura. A execução dos drenos verticais consiste no seguinte: são furos verticais através de sonda rotativa ou cravação de tubos drenantes que penetram na camada do solo compressível até atingir a camada de bom suporte. É feita a remoção do material no interior dos drenos com um jato d'água. Em seguida, é instalados cilindros com diâmetro entre 20 e 60 centímetros, fixados a uma distância entre os drenos de 10 vezes o valor do diâmetro e preenchidos com material filtrante, com alto valor de permeabilidade. E, posteriormente, é feita a construção de uma camada drenante sobre o topo dos drenos para que, com a pressão do aterro em execução, a água drenada possa sair. De acordo com o DNI, as características e métodos de instalação dos drenos verticais são diversos, tais como tubo de ponta fechada, cravado por percussão ou jato de água, tubo de ponta aberta com a mesma cravação, drenagem rotativa, jato de água rotativa, trado helicoidal com haste sólida ou oca e cravação por vibração. A execução do aterro sobre a camada filtrante faz com que a pressão da sobrecarga do aterro, a água da camada mole percorra até o dreno vertical, atingindo a base do aterro e saindo pela camada drenante. Na figura, há a sequência executiva do processo de construção do dreno. O adensamento da camada mole é acelerado pela perca de água, consequentemente pela redução do volume de vazios e o aumento da resistência ao cisalhamento. O tempo de adensamento nos solos saturados de baixa permeabilidade varia de acordo com o comprimento e espaçamento do dispositivo de drenagem. Na figura, há um modelo de espaçamento utilizado na construção do dreno.
É essencial ressaltar que a execução dos drenos deve ser feita em sequência ao projeto, controlando a locação e a continuidade, versatilidade, compactação, comprimento dos drenos, material de enchimento, análise de estabilidade e exigir a fiscalização. De acordo com o Manual Geossintético da Ingepol, os drenos verticais possuem alguns problemas na sua utilização, como possibilidade de seccionamento do dreno durante a execução, necessidade que o aterro de sobrecarga tenha uma grande altura, o que demanda um alto volume de material para sua execução, possibilidade do solo de fundação sofrer cisalhamento durante a colocação da sobrecarga e devido ao pequeno diâmetro do dreno de areia, este não contribuir com nenhuma resistência ao cisalhamento, limitando a colocação dos incrementos da sobrecarga a valores muito pequenos. Após a conclusão do adensamento, às vezes é necessário remover parte da sobrecarga já colocada, por exigência do projeto, sendo de difícil operação e envolvendo custos muito altos. Os solos silitosos e argilosos possuem granulometria muito fina, baixa permeabilidade e não permitem uma drenagem eficiente através de outros métodos de drenagem. Por isso, para aumentar a eficiência do sistema, é utilizada a drenagem por eletroosmose. A drenagem por eletroosmose consiste basicamente na aplicação de uma corrente elétrica contínua, criando uma diferença de potencial que acelera o movimento da água nos vazios do solo, de acordo com a figura. Na figura está esquematizado como é posicionado os eletrodos, que são constituídos por varas de ferro ou cobre, e como esse sistema de drenagem afeta o rebaixamento da água. Esse tipo de drenagem, segundo Marangon, é um complemento de outros métodos já apresentados, como as ponteiras filtrantes, e se baseia no seguinte: as partículas dos solos finos, como por exemplo as argilas coloidais, possuem em sua superfície uma camada elétrica negativa, formando em torno delas uma película de água íons com carga positiva. São instalados eletrodos em solo saturado, a aproximadamente 2 metros abaixo do fundo da escavação, e é estabelecido uma corrente elétrica. A água contida nos vazios do solo percolará no sentido do ânodo, polo positivo, para o cátodo, polo negativo. A drenagem da água é feita adotando nos cátodos uma ponteira filtrante, que devem ser instaladas entre 8 metros e 12 metros entre elas, intercaladas pelos ânodos, e a água é esgotada por uma bomba hidráulica, conforme a figura. Conforme a figura também, os eletrodos são instalados juntamente com ponteiras filtrantes para que a água possa ser removida. As setas, elas indicam o sentido do fluxo da água, quando o campo elétrico é aplicado. Os suportes sendo fixos e a água móvel, haverá uma migração para o polo negativo. A eletroosmose é constante em toda a extensão da fita e unidirecional. O gradiente elétrico é aplicado em volts por metro de espaçamento, sendo de aproximadamente 12 volts para evitar o aquecimento do solo. As desvantagens da eletroosmose. O uso da eletroosmose é aplicado à drenagem na construção civil. No Brasil, esse método não é muito difundido, sendo mais utilizado no processo de estabilização do solo de talude e fundo de poço. Embora o sistema seja eficiente e recomendado em alguns casos, é gasto uma quantidade relativamente grande de energia, tornando inviável. E por fim, eu coloquei as referências. As imagens eu retirei do artigo Rebaixamento do lençol freático, também contendo algumas informações sobre o mesmo.
E as outras duas são referências retiradas sobre o que eu falei.